Bom, gente parece mesmo sempre. Não tinha mais, é uma licença poética, né? Era isso que eu ia dizer, que eu não sei se essa minha fala era inicial, mas ela remete a um tempo anterior, acho que é o que todo mundo falou aqui, né? Todo mundo está falando muito da permanência, acho que o Museu falou um pouco dos cursinhos, e a gente está falando de 2005, 2007. Quando eu cheguei, Rita disse assim, não mudou nada, eu digo, valeu Jesus Cristo. Né? Em um momento ela dizia isso, de que de lá para cá não mudou nada. Então não sei se é intencional que a gente termine circulando, retornando a isso aqui, talvez seja, né? É preciso fazer esse movimento mesmo, cíclico, de ir e voltar. Então, o Prodap e o Bantu foram experiências que ocorreram aqui na universidade, nesses anos. Eu tenho aqui várias pessoas que compartilharam essas experiências, Aguinaldo, Tereza, Daniela, Lucas, nossa, muita gente. Pode passar, por favor. Eu prometo ser rápida. Quando é que surge o Prodap e quando é que surge o Bantu? Vou falar do Prodap especificamente. A gente tinha, e aí acho que alguém já deve ter falado, né? 2002 a 2004, a gente existiu em Itabuna o pré-universitário para negros excluídos, da IPREAF e tudo mais. Em 2005, início de 2005, a gente tinha 59 estudantes universitários egressos do PRUNE. E de maneira informal, nós no PRUNE acompanhávamos as dificuldades desses estudantes. A gente ia identificando os vários problemas enfrentados aqui na universidade. Por outro lado, na verdade, paralelamente a isso, em 2004 também foi implantada a Universidade para Todos, e a gente começou em 2005 com esses 32 egressos de Universidade para Todos, causando... Tem certeza que eu tenho que dar para o microfone? Sim. Eu vou ficar em pé, não é mais fácil. Causando uma desestabilização desse espaço. Porque a nossa luta era, a gente tem que botar esses meninos e essas meninas na universidade. Nós temos que estar na universidade, esse povo tem que estar na universidade. Mas ele chegou aqui, e agora? Como é que vai ser? Né? De que maneira é essa permanência, Rita, na universidade? E aí, a gente começou a ver que não eram apenas as dificuldades financeiras. Que no primeiro momento, inocentemente, nós acreditávamos que era a dificuldade da xerox, do transporte, da alimentação, mas a gente começou a ver que o currículo oferecia uma resistência à permanência desses estudantes. Que o currículo não dialogava com as formas culturais desses estudantes. Que o currículo, muito pelo contrário, o obrigava a se distanciar dessas experiências para que pudesse ingressar na vida acadêmica. Não fazia parte da vida acadêmica aquelas discussões próprias daquele cotidiano. E aí a PROEX, PRUNE, Departamento de Ciência da Educação, Departamento de Ciências Exatas, como foi essa parceria? Aí a PROEX pensou de maneira assim, bem objetiva, nós precisamos dar empregos para esses estudantes. Eles precisam se manter aqui. Então, eu preciso oferecer cursos profissionais, cursos de capacitação, cursos que garantam o nivelamento, né, desses estudantes em relação aos demais, e a gente fazer contatos, acho que o Daniel deve lembrar bem desse momento, a gente fazer contato com setores da sociedade, olha, dono da empresa tal, fulano da universidade, precisa se manter. A gente não pode deixar, a gente não pode perder essa vaga. Essa vaga é uma conquista e a gente tem que garantir, né, essa conquista. Então, o objetivo inicial do Prodap era bem modesto e era bem aquém do que acabou se tornando ao longo do percurso, graças a JA. Cursos preparatórios que possibilitassem a disputa de vagas em estágios remunerados a fim de reduzir a dificuldade de permanência na UESC. Na verdade, a gente criou uma brecha para estar aqui, né? Então, o programa surge na pessoa, sai do Departamento de Ciência de Educação, que na época a diretora era a professora Alba Gonçalves,
ele surge coordenado pelo professor Wagner, que havia exercido, Wagner Duarte, do DCEP, que havia exercido a coordenação pedagógica da área de exatas do PRUNE, minha, Larissa, que havia exercido a coordenação operacional do PRUNE também, Daniela, coordenadora, Aguinaldo também, e Girlene S. Damasceno, que era professora da rede. Então a gente fez uma parceria, eu esqueci de colocar aí, uma parceria com a SEC também, porque nós somos cedidas, para atuar aqui durante esse período de instalação, de implantação do PRODAP. E aí, o nome, a sigla, né? Democratização do acesso e permanência de estudantes das classes populares na UESC. Aí a gente já começa a colocar as garras para fora. A gente não quer apenas cursos, a gente quer democratizar o acesso e a permanência. A gente quer fazer essa via de garantir que entre, mas garantir que seja democratizada, equalizada a permanência, que não foi até hoje. Mas a gente está na luta. Em 2005, a gente teve um alcance de 70 estudantes e a primeira coisa que a gente entendeu que seria necessário fazer era o perfil socioeconômico dos dados estudantes. E elaboramos um questionário para ser aplicado, objetivo, e a gente tem os dados, inclusive a sistematização com os gráficos bem bonitos, professor Marcelo, desse questionário, e complementamos o questionário com visitas às casas dos estudantes e memória. Nós tivemos vários momentos de escutas da trajetória escolar e profissional. Quem eram os estudantes acompanhados pelo PRODAP? Aqueles que vieram de cursinhos pré-universitários populares. Aí a gente já expande, já deixa de ser apenas o PRUNE e Universidade para Todos, porque outros começam a nos buscar. Inclusive outros que não vieram de cursinhos também. Não, eu também preciso, como é? Eu quero participar. Enfim, a gente ficou. Nossa casa era ali ao lado do protocolo, no antigo banheiro, que hoje é outro setor, mas a gente se fixou ali, ao lado do protocolo, que era um local massa, porque tinha uma visibilidade, né? E era sempre muito cheio, muito vivo. Cris lembra, né? O quanto aquilo ali circulava, quantas memórias circularam por ali. Daí, eu selecionei apenas um dos dados do perfil, já de 2006, quando nós acompanhamos 100 estudantes, que é a escolaridade dos pais, né? Não alfabetizado, ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior incompleto, completo e assim por diante. Então, ensino fundamental incompleto, mãe e pai está aqui. A grande sinalização de como o ingresso na universidade desses estudantes era um ingresso inédito. E esse ineditismo lhe causava uma série de adaptações. Era com isso que a gente se desafiava a cada dia. Esses desafios que o ineditismo. Quantas histórias nós ouvimos nas visitas? Eu sou a primeira, não da minha família, eu sou a primeira do meu bairro. Não foi uma ou duas, eram várias histórias, né? Eu sou a primeira de todas as gerações, eu sou a primeira da minha sala de aula de escola pública, eu sou a primeira a ingressar na universidade. Então, essas histórias todas que nós coletamos, foi uma loucura fazer isso, porque 70, e a gente conseguiu ir na casa dos 70 todos mesmo. No segundo momento, com 100, a gente já não deu mais conta de ir na casa, mas... Pode passar, por favor. Eu botei outro dado, não foi? 2005, 2006, que é um dado que me alegra muito. Sempre que eu revisito, eu me alegro com ele, que é a questão do desempenho dos estudantes. Já em 2005. Então, esses meninos, eles tinham entrado, esses meninas, perdoem esse termo, mas eles tinham entrado em 2003, 2004 e 2005. Então, a gente fez um balanço desses 70 aqui e dos 100 lá. Aprovados 64%, reprovados 23%, outros 13%. Aí lá em 2006 a gente já começa a tentar refinar os nossos instrumentos. 93% aprovados,
reprovados em uma disciplina 2%, em duas ou mais 3% e outros 2%. Que é uma coisa que é uma marca do estudante cotista, vindo de pré-universitário, inédito, primeiro da família. Ele quer passar, ele faz o possível, ele se desafia, etc, etc. Eu não estou falando isso no sentido de assistencialismo ou de nada, não, mas é uma questão de sobrevivência. Né? Eu lembro dos corredores, conversando com Rita. Você lembra de indignação sua no corredor? Né? Isso aí é o resultado dessa questão de sobrevivência. Larissa, só uma coisa. Qual o número absoluto? 70 na primeira, 100 na segunda. Sim. Que eram os estudantes cadastrados vindos de universidades populares. Né? Eu preciso de água. Só. Aí, eu sinalizei assim, as ajudas e os abismos. Ajuda porque, no primeiro momento, foi assistencialismo, sim, e os abismos porque esses assistencialismos nos colocavam na parede o tempo inteiro. Nos confrontavam e nos desafiavam. Ó, vocês têm que fazer algo mais. A gente vai ter que pensar em algo mais incisivo. Então, quais foram essas ajudas, né? Primeiro, a gente conversava muito, porque uma coisa pode parecer boba, mas é preciso falar sobre mim e é preciso saber que há pessoas interessadas em ouvir sobre mim. Pessoas que saibam que eu estou vindo de pé, que a carona não é um charme, que ficar aqui o dia inteiro com o pão não é um dia ou outro, é uma regra, né? Então a gente conversava muito com esses meninos e com essas meninas, a gente ouvia muito nesse sentido, só, meu Deus do céu. Aí o auxílio pode adiantar. Obrigada, peraí. Aí o auxílio financeiro, de que maneira? Financeiro entre aspas, né? Porque a gente conseguia, a PROEX disponibilizava no tempo dos passes, a cartela de passes, a PROEX disponibilizava os passes para esses estudantes acompanhados e também uma bolsa Xerox para esses estudantes, e seu Zé também doava uma cota de Xerox mensal para os estudantes. Seu Zé da Xerox. Né? Era uma parceria que ele tinha conosco. Aí, durante os 3 anos, a gente conseguiu, articulando com professores, 62 bolsas de auxílios, junto à PROEX, para atuação em projetos de pesquisa diversos. Então, eu tinha mapeando quem é o professor que pode desenvolver. Geanes, beleza, vamos com ela. Quem é o outro cara da área de exatas, que é difícil, eu citei uma. Mas, gente, o que a gente fazia? Mapeava nos departamentos aqueles professores que tinham uma identificação, uma acessibilidade, um mínimo de acessibilidade, pronto, vamos aqui e vamos, olha, a gente precisa de um estágio para o nosso estudante, etc, etc. E aí, logo de cara, a gente fez também oficinas técnicas, português, inglês e espanhol instrumentais, informática básica 1 e 2, matemática básica e financeira, e oficinas formativas, de educação popular e de identidade étnico-racial, que foi inclusive com Alva Cristina. A de educação popular, se não me engano, foi com Dayana, se eu não me engano. E aí a gente viu, daí a gente foi compreendendo que a superação das necessidades, que a construção da permanência na universidade ia desde a superação das necessidades materiais, né, até romper esse abismo com os bens simbólicos e culturais. Até conseguir entender esse terreno da universidade, a diferença desse terreno para aquele terreno de lá. Por favor. Aí, em termos de estratégias de articulação, né? Não sei se vocês devem ter falado sobre isso. Acho que o Prodap foi significativo durante esses anos para mediar a articulação com esses cursos pré-universitários aqui. Então, a gente foi em Quaraci, foi em Ilhéus, cadastrando os cursos, marcando, ó, gente, vamos sentar, vamos reunir. Por quê? Porque nós tínhamos, desde o PRUNE, um diálogo com a universidade no sentido da isenção da taxa para os estudantes do PRUNE. Então, a gente pensou estrategicamente em ampliar esse diálogo para as cotas.
para isso fortalecer a mobilização externa, porque daqui de dentro não ia sair. Então, fortalecimento da rede de universitários, articulação da política de reserva de vagas. Já em 2007, os bolsistas que atuavam no Bantu foram às escolas públicas de Itabuna e Ilhéus, divulgando a resolução da reserva. E a gente tem assim, vários trabalhos nessa época de dizer, não, eu não quero, não tenho condição, e no final da palestra, dada pelos bolsistas, quero fazer direito, quero fazer não sei o quê, que é uma coisa assim, né? Enfim, pode passar. Aí temos. Artigo não? Pode passar então. Aí a gente se deparou com a negritude, porque até então não tinha. Né? O Prodap não tinha uma cara de ação afirmativa. O Prodap não, quer dizer, ele tinha, mas não era declarado, ele não foi pensado assim, escancaradamente. Né? A Universidade Estadual de Santa Cruz a gente vai construindo, né? A gente sabe como é. Daí o Uniaf, o MEC, o edital, né? Fora Temer, Bantuiê, África, Brasil e Educação das Relações Étnico-Raciais. Nossa proposta foi aprovada em dois momentos, 2005.2 e 2006.1. Inicialmente, nós prevemos uma pesquisa de amostragem étnico-racial, da qual resultou esse livro aqui, que é o ESC em preto e branco, né? Um trabalho feito pelos e pelas bolsistas, a especialização lá do Censo em Educação e Relações Étnico-Raciais. Acho que só Tereza aqui, né? Que foi aluna. Você, desculpa, foi mal. Eu, enfim, é o nervosismo. Mas a gente, assim, acho que conseguiram concluir em torno de 50, eu não tenho esse número exato, mas em torno de 50 a gente tem artigos, TCCs, monografias, todas voltadas para a educação das relações étnico-raciais. Isso no primeiro, foram 2 turmas de especialização. O programa Bantuiê previa uma experiência linda, que são os fóruns para a lei 10.039, que como é que era feito? A professora Elisa, professora da especialização, lembra bem de como a gente identificou a cidade. Tinha gente daqui de Canaveiras, de Ilhéus, de Igatu, de Itaju, do Colônia, de Ipiaú, de Itajuípe. Essa criatura, estudante da especialização, articulava na cidade com a Secretaria de Educação a mobilização para realizarmos um fórum discutindo a 10.039. E os estudantes da especialização, enquanto disciplina de seminários temáticos, iam realizar as oficinas para os professores da rede. E esse foi um trabalho que deu muito certo. Né? A gente tem vários frutos dele também. Em termos de especialização, a gente tem também uma publicação importante, organizada pelo professor Daniel Galdino, que aqui está, que é a pesquisa das revistas, os diálogos. A Daniela foi professora de literatura africana, então diálogos entre as literaturas africanas e a literatura afro-brasileira. É uma publicação com textos dos alunos da especialização. E o afrodescendência afirmada é um trabalho que eu lamento que a gente não tenha conseguido concluir, porque ela consistia no mapeamento de expressões, terminou meu tempo, né? Ou não? No mapeamento de expressões culturais e políticas negras na região. Da mesma maneira que a gente se deslocava com a especialização, a gente se deslocava para ir no Terra de Reis, no terreiro, visitar o grupo de hip hop, visitar a posse. Então a gente ia até esses grupos fazendo registro. E aí eu tenho uma série de coisas, infelizmente não publicadas, mas dos próprios alunos e alunas, registro audiovisual, entrevistas, gravações, muitos textos já feitos, que dão conta dessas expressões político-culturais negras da região. Peraí, vamos ter que falar. E o portal Bantuiê, que justamente por isso não chegou a ser concluído, que era a forma de expressão dessas pesquisas todas que estavam sendo realizadas. Tem uma outra publicação que é importante, que é o Ações Afirmativas na Oeste, programa Bantuiê, que aí sintetiza um pouco dessas experiências. Está aqui também. Pode passar, por favor. Eu trouxe uma fala de um estudante de pedagogia. Pode passar, por favor. Está aí já? Desculpa. Volta. Volta, então. Trouxe uma fala de um estudante de pedagogia, que ela não vai zangar se eu disser o nome dela, eu espero, que é Osimar, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho,
e quem esteve no Prodap sabe, do Bantu sabe, né? Dessa relação que a gente tem com o Josimar, da força de Josimar, que é uma síntese dessa experiência. Porque uma coisa que não era prevista no Bantu, assim, a gente não pensou que ia acontecer, foi um grupo de estudos do Bantuiê. E a gente se reunia com cerca de 30 bolsistas, semanalmente, eu e Gilene especificamente, discutindo o mito da democracia racial, discutindo Neuza Santos, discutindo Cabelo Lunanga. E isso fez uma diferença que eu acho que resume bem. Eu sempre sofri com racismo, mas nunca tinha me dado conta de como ele é perverso. Sempre fui a melhor aluna da minha classe, sempre tirei as melhores notas. No entanto, precisei de 4 tentativas para ser aprovada no vestibular da UESC. Só depois que comecei a estudar sobre o preconceito racial, a ideologia do branqueamento, o mito da democracia racial, é que me dei conta de que todos esses processos contribuíram para os meus fracassos. Tinha estima muito baixa, precisava de incentivo o tempo todo e só consegui isso no cursinho de Deus, que era bem diferente dos cursos pré-vestibular comum. Lá eles estavam o tempo todo preocupados em levantar a nossa estima, nos motivar, nos afirmar como pessoas potencialmente capazes. Aqui na UES encontrei isso também no Prodap. Então, essa compreensão de que não é você, de que é uma organização, de que é o racismo, que é o sistema político de opressão, eu acho que assumir essa cara foi muito importante para o Prodap. A gente tem algumas publicações, o jornalzinho do Prodap, inclusive esse eu acho do ESC dava cotas para 2008, acho histórico, né? Isso aqui, porque sabemos bem dessas nossas lutas, das reuniões de parar a pista, etc, etc. Eu trouxe a mais justamente, e para terminar, eu trouxe um vídeo de 4 minutos e 22 segundos, porque o Bantu é muita riqueza e não dá conta de falar. Eu botei algumas fotos, né? Turma da especialização 2, entrevista com o Nego Frisa do quadro e com o Anderson, fotógrafo de Piauí, lá em Piauí, a estudante Emanuela de comunicação. Essa foto histórica também, do dia da aprovação do Consul, fotos na Avenida de Reparação, seminário do Clune. O vídeo, elas não se referem apenas a quem viveu, elas se referem aos que vieram antes de quem viveu, né? Aos nossos ancestrais, às nossas mães, a tia que ajudou a pagar a inscrição de alguma coisa. E aí, o vídeo ele fala apenas do fórum da lei, mas tem que fazer um exorcismo para livrar desse peso de ficar interferindo na fala das pessoas, mas tem várias questões do jogo, né? Horário de transporte e tal, nem todo mundo está com o veículo próprio. Eu mesma também não tenho veículo, quero até uma carona para voltar. Eu acho que esse microfone não está rolando. Então vamos fazer o seguinte, enquanto vê o vídeo, enquanto vê o microfone, a gente vai ajudando. Eu queria propor que a gente fizesse blocos de perguntas, né? 3 perguntas por bloco. E para adiantar esse debate, eu acho que tem pessoas mais interessadas em participar do debate. E eu vou, como monitora, poderia coordenar essa questão. Eu queria fazer uma provocação aqui, já entrando nessa questão do debate. A gente ficou bem perceptível que todo esse movimento se deu de fora. Eu acho que é um movimento assim, bem peculiar, né, que se deu de fora para dentro. Uma provocação à UESC que não foi feita de dentro da UESC, foi feita de fora pelos movimentos sociais. E a primeira provocação que eu queria fazer tem a ver com a pergunta do professor Murilo na mesa anterior, quando ele disse que as ações afirmativas demandam
a tarefa difícil de repensar os currículos. Essa é a primeira provocação que eu queria fazer. Porque os dados que Larissa coloca são dados que começa a se pensar uma política de permanência aqui na UESC quando o primeiro grupo de estudantes vindo do maior curso aqui na época, que eu citei, Frei Davi, a rede Políticas da Cor, que o Bruno estava envolvido, ele chegou a ter 10 núcleos, 300 alunos. Esses sujeitos vinham de uma experiência de currículo, uma experiência em desconstrução. Era uma experiência que não se limitava à preparação para as provas do vestibular. E eles ingressam na UESC e se deparam com currículos engessados em todos os cursos nos quais eles ingressaram. Então, a primeira provocação que eu faço é essa, que as políticas afirmativas, elas demandam uma série de questões que não se esgotam no sistema de cotas. A segunda coisa é lembrar que o PRODAP, com esse nome, foi um nome estratégico. Esse projeto ele foi criado em 2004 e se a gente pautasse no nome do projeto um recorte racial, ele não seria aprovado na UESC em 2004. Ele é aprovado com acesso e permanência das classes populares, mas ele sempre esteve voltado nas suas práticas ao recorte racial. A outra questão, aí é uma provocação que está hoje aqui na UESC. 10 anos de resolução das cotas e vou fazer 10 anos ano que vem que estou fora da UESC, e aí eu fico com esse questionamento que eu lanço para quem está aqui na UESC, o professor Marcelo, o Wilton, vocês que estão aqui. O desenho dos trabalhos é que o sistema de cotas não é suficiente, é preciso pensar uma política de permanência que não seja universal, assistência estudantil com caráter universal. Se tem um recorte racial, que são 75% dentro dos 50%, é preciso construir uma política de permanência com recorte racial, porque a partir dessa política que precisa ser desenhada, a gente pauta uma discussão que ainda não se concluiu sobre o racismo na sociedade brasileira e nas instituições, como, dentre elas, a universidade. Então, é preciso que a UESC, nessa reavaliação da resolução, ela pense que ela precisa desenhar uma política de permanência de recorte racial. A UFBA já está discutindo cotas na pós-graduação, cotas nos concursos para professores, cotas com o recorte étnico-racial. A UNEP, que é a universidade à qual eu estou vinculada, já tem cotas na pós-graduação. E pautar essas questões é assumir que a luta é inconclusa. Como diz o Homi Bhabha, é antagônica, mas é agonística, ela não se concluiu. E o último exemplo que eu dou para essa provocação inicial, eu quero pedir licença a uma pessoa que não está aqui, que é o estudante de comunicação Matheus Albuquerque, que neste semestre, um pouco antes do início da ocupação, ele postou no Facebook uma fala tenebrosa que ele ouviu na sala de aula, pouco antes de começar a ocupação, de um professor de comunicação, não me lembro a disciplina, que dizia que não era preciso ter cotas com caráter racial. Se era para ter cotas para negros, então o Brasil tinha que fazer cota para os imigrantes europeus, italianos, toda aquela discussão para dizer que não existe racismo na sociedade brasileira, muito menos na UESC. Então, para que política de cotas para negros? E nesta sala de aula havia cotistas. E o professor não teve nenhum constrangimento de, no ano de 2016, fazer uma fala dela, o que prova que a luta está em processo, é uma luta agonística, como é a provocação que faz o Homi Bhabha. Então, se a UESC não pauta uma política de permanência com o recorte étnico-racial, pouco ela irá contribuir para esse debate da necessidade de combater o racismo na sociedade brasileira a partir desse espaço que é a própria universidade. É a minha primeira provocação. E agora o bloco. Não vou falar até amanhã aqui. Boa noite a todas, boa noite a todos. Muito bacana a mesa. Parabéns aos companheiros, parabéns às companheiras da mesa. Bom, primeiro um lembretezinho
Daniela fez um retrospecto dos cursinhos aqui na região. Aí é bom lembrar que assim que foi a ação da cidadania, Daniela, teve um projeto, ação da cidadania, ação de cidadania, foi um projeto para universitário, e também no Maria Pinheiro, em 2001, existia um projeto chamado Associação de Educação Pré-Universitária, que inclusive o Eduardo Estevam foi um dos grandes parceiros através do MNU e outros movimentos lá no Itabu. Depois que veio o Bruni e o Preafro. Bom, Larissa lembrou muito bem que uma das primeiras políticas de ações afirmativas da UESC foi que os cursinhos conseguiu empurrar a garganta abaixo, que era a taxa do vestibular, que era de R$90, e a gente não conseguia inscrever os nossos estudantes. Então nós continuamos a incomodar a UESC no sentido de pedir, de solicitar ou de conseguir, através de muita luta, a isenção da taxa do vestibular dos estudantes que vinham dos nossos cursinhos. Rita falou sobre a questão da lentidão, Rita, da questão da publicação dos nossos jovens negros. Realmente a universidade ela se nega a divulgar essa nossa produção. Eu sou da primeira turma de cotista do curso de História da UESC, e a gente tinha essa preocupação de, quando terminar o nosso curso, de ter artigos com a galera cotista da nossa turma, e a gente já conversava isso no NENCO, né? E terminamos o curso e não conseguimos, não tivemos o apoio da universidade para publicar a nossa produção. Então, realmente, essa lentidão é a lentidão da própria universidade por se negar a divulgar o nosso trabalho. Aí o Hilton falou sobre a questão da orientação do estudante cotista, e aí eu me lembro que assim que nós entramos aqui como cotista, abriu o edital para iniciação científica para estudantes cotistas, e eu convidei a professora Elis para ser minha orientadora, e na época ela teve uma viagem para um local muito distante, tão distante, e aí a gente não conseguiu o prazo para se inscrever. Aí eu procurei uma outra orientadora, e eu estava aqui com o professor Eduardo Estevam e Toninho, e nós fomos procurar um orientador para o nosso companheiro que estava sem orientação. Eu na mesa de abertura aqui, eu disse que aqui na UESC nós temos também os feitores, e um professor daqui da UESC se virou para nós três, eu, Eduardo Estevam e Toninho, e disse assim: eu me recuso a orientar aluno cotista, professor negro aqui da UESC, e que usa os nossos recursos para fazer um doutorado na África e outros locais, para depois dar uma resposta dessa para um aluno cotista. Então essa é a face da Universidade Estadual de Santa Cruz, é a face da nossa universidade. É contra isso que a gente luta todos os dias. Não é para matar o leão, não, é para com o leão a gente abocanhar esses que estão aí, porque a gente tem que sobreviver aqui dentro. Ninguém sabe o que a gente faz. Então, só aquele axé, é muito prazer estar aqui ouvindo vocês. E o professor Ivaí falou no primeiro dia, aí eu lembro do que meu amigo, hoje dizia o apelido Mocegão, né, falou, que é muito estranho que a direita esteja fazendo trazer um tema sobre racismo. Mas é bom lembrar, meu amigo, que a nossa esquerda chegou ao poder e se negou a discutir o racismo. Vamos lembrar que estávamos no Rio de Janeiro, no Encontro de Iniciativas Negras, quando a Benedita da Silva foi chamada de macaco por Garotinho e a esposa dele. E o PT não se manifestou, certo? Então, em Itabuna nós tivemos uma gestão também do Partido dos Trabalhadores, e que não criou uma diretoria de diversidade étnico-racial, que foi criada pela direita. Então, infelizmente, a gente tem hora que o professor Ivaí lembrou isso no primeiro dia.